Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com vocês e o nosso assunto de hoje é falar sobre múltiplos e divisores. Bom, o que vem a ser o múltiplo de um número natural? Só o múltiplo, na verdade, está uma sequência numérica, né, que varia de acordo com a condição, certo? Nós temos um exemplo aqui, né, múltiplos de 2, ou seja, né, somando esse número a um outro número, nós vamos encontrar uma sequência. É o caso, um exemplo típico da nossa tabuada. Como aqui o caso aqui do 2, né? Múltiplo de 2. Veja que a sequência varia, vai 0, né? 0 mais 2 é 2, 2 mais 2 passa a ser 4, somando com mais 2 vai dar 6, com mais 2 vai dar 8, certo? E assim sucessivamente. Lembrando que os múltiplos, tá? Eles são infinitos, certo? Vou riscar aqui para certo? Quem seria? O primeiro múltiplo, tá? É o 0. Professor, mas como assim? Múltiplo de 5, então a sequência vai de 5 em 5, ó. 5, certo? Depois, somando com mais 5, nós teríamos 10. Somando com mais 5, nós teríamos 15. E somando com mais 5, nós teríamos 20. Então, como eu disse para vocês, né, os múltiplos de um número natural, tá, eles são infinitos, certo? Se nós ficarmos aqui, nós estaríamos somando a noite inteirinha, né? Ou encontrando múltiplo a noite inteirinha. Por quê? Porque eles são infinitos, na verdade, tá? Esse é o caso de múltiplos. Bom, e os divisores? Bom, quem são os divisores de 12? Pessoal, os divisores de 12, né? Diferentemente do múltiplos, tá? Os divisores, eles são finitos, certo? Por quê? Porque ele vai do intervalo que vai de 1 até, certo? Então ele vai de 1 até o próprio 12, ou seja, então ele é limitado, certo? Bom, gente, a gente sabe que todo número é divisível por 1, certo? Então tá aí o primeiro divisor. Professor, mas tem mais divisor? Tem, vai até, como disse, né? Depende da condição, neste caso vai até o número 12, certo? Mas observa, o número 12 é um número par, tá, gente? Se ele é par, naturalmente ele também divide por 2. Tá? Todo número par é divisível por 2. Aí eu pergunto, ele é divisível por 3? Como é que eu faço para mim saber se um número é divisível por 3? Gente, o número 12 ele é formado de dois algarismos. Ele é formado do número 1, certo? E também do número 2. Se eu pegar a soma desses dois algarismos aqui, ó, e somar, certo? Pode fazer isso com qualquer número, tá? Se eu somar, vai me dar resultado 3. E 3 pertence à tabuada, né? Certo? Está na tabuada. Então, 12 também divide por 3, tá? Quando você somar os algarismos do número e der um número que está na tabuada do 3, significa que ele divide, certo? Aí eu pergunto, será que divide por 4? Será que o 12 está na tabuada do 4? Sim, também está. Então, 4 também é divisor, tá? Lembrando que na matemática, né, a divisão, a operação inversa dela é a multiplicação, certo? Então, se você observar, né, 4 vezes 3 dá 12, certo? Professor, será que divide por 5? Não, gente. Lembrando também outra dica para vocês aí, tá? Todo número terminado em 0 e 5, tá? Eles são divisíveis por 5. Neste caso aqui o 12 é terminado em 2, então não é divisível por 5, tá? Olha aqui, ó. Os números divididos por 5 terminam em 0 e 5, certo? Será que ele é divisível por 6? Opa! Se nós formos na tabuada lá do 6, né? Tá lá o número 12, né? 2, né? 2 vezes 6 ou 6 vezes 2 também é divisível. E por último, o próprio 12, certo? Mas isso varia de número para número. Então veja aqui que nós terminamos. Se perguntasse para você o divisor de 12, tem quantos divisores? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então tem 6 divisores, ou seja, o número 12 possui 6 divisores comuns, tá, entre ele, certo? Então,
isso aí é uma noção básica de múltiplos, certo? Múltiplos e divisores. Lembrando que os múltiplos são infinitos e os divisores não. Eles são limitados, eles variam de intervalo para intervalo. No caso aqui do 12, né? Vai de 1 até 12. Professor, se fosse o número 50, seria de detalhe, tá? Entre os múltiplos, né, e entre os divisores, nós precisamos conhecer o chamado números primos, certo? Quem são esses números? Tá? Números primos, tá, são números que possuem apenas dois divisores. Como assim? Dois divisores, um e ele mesmo, tá? Por exemplo, vou colocar aqui o número 3, tá? Se nós falarmos assim, quem são os divisores de 3, certo? Nós vamos perceber que quem são. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem vários divisores, números primos dentro do conjunto dos números inteiros. Então nós teríamos quem? O número 1, certo? Todo número é divisível por 1, né, como eu disse antes. E ele mesmo, certo? Veja que esse número ele só possui dois divisores, tá, gente? Então esse número é chamado de números primos, tá? Um outro número bem conhecido, né, que é um número primo par, é o número 2, certo? Sempre usado na fatoração, certo? É um dos primeiros números utilizados na fatoração. Então nós vamos aí, tá, para um cálculo de fatoração. Pelo processo de fatoração, tá, a gente vai conseguir definir quem é o MMC e o MDC. O que significa essas siglas, tá? Significa mínimo múltiplo comum, certo? Menor número, né, múltiplo entre dois números ou mais. E MDC, né, maior divisor comum entre dois números ou mais. Geralmente quando se faz uma simplificação, né, a gente tem que procurar sempre o maior número divisor possível, tá? Então veja só, coloquei um exemplo aqui de fatoração, certo? 20 e o 15. Pessoal, é importante aqui nesse momento, tá, a gente ter domínio de multiplicação e divisão. Veja que o 20 é um número par, mas o 15 não. Então, observe que dá para dividir por 2. Ó. Então, 20 dividido por 2 só me dá 10, correto? Ficou meio esquisitinho, mas é assim mesmo. Bom, a gente vai baixar o 15, correto? E observe novamente que o 10 também é número par, né? Então, divide novamente por 2, correto? Bom, dividindo 10 por 2 me dá 5. Eu sou aí o 15, continua baixando, não usei ele até agora, correto? Bom, agora veja que nenhum dos dois números é par. Nós temos 5 e o 15. Bom, mas o 15, lembra daquela dica que eu disse? Como é que eu faço para saber se um número é divisível? 2 já sabemos que não é, né? Mas se é por 3, basta observar aqui que o 15 é formado por dois algarismos, pelo 1 e pelo 5, certo? Somando esses dois algarismos, nós temos um resultado número 6, né? Correto? Então, 6, ele pertence à tabuada 3. Então, significa dizer, né, que o 15 é divisível por 3, tá, gente? Isso é uma dica, né? Então, vamos colocar aqui o 3. Certo? Então, aí o professor e o 5. Vou baixar ele, que eu não usei, né? Aquilo que eu não uso, eu baixo. Certo? Agora, 15 dividido para 3, só pode dar 5. E 5 só é divisível por ele mesmo. Por que por ele mesmo? Por 1 e por ele mesmo? Porque ele é primo, tá, gente? Então, quando isso acontece aqui, ó, 5 dividido para 5 dá 1 e 5 dividido para 5 também dá 1. Observe que desse lado ficou os múltiplos. Ó. O que eu faço aqui, ó? Você pode tanto multiplicar aqui direto, tá? Ou colocar em forma de potência. Professor, como assim? Em forma de potência. Quantas vezes aparece o 2? Aparece 2 vezes, certo? Vezes o 3 e vezes o 5. Então tá aí, ó. Quanto é que dá isso? Lembra que eu disse? Você pode fazer direto ou nesse sistema aqui, né? Vamos no sistema aqui que você vai aprender, né, a questão da potência aqui. Quanto é que dá isso? Vamos multiplicar? 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5, né,
é 60. Conferir? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 12, 12 vezes 5, né? Se alguém tiver dúvida, só ir lá ó, no cantinho, né? E fazer o cálculo normal. Aqui dá 10, certo? Vai 1. Então tá aí, ó, 60. Ok, gente? Bom, significa dizer que o MMC entre 20 e o 15, né, é o número 60, tá? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Às vezes fica se perguntando, professor, onde que eu vou aplicar essa questão? Gente, a gente aplica no dia a dia, né? Quando você toma 2 tipos de remédios, tá? Na verdade, o MMC, tá? Resumindo aqui para vocês, são acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo, certo? Você vai perceber quando o médico passa para você 3 tipos de remédio, né? Vai chegar um ponto que você, mesmo você tomando ele em horários diferentes, você vai chegar um ponto que você vai tomar ele no mesmo horário, tá? Então, neste caso aqui, é o MMC entre 20, né? Entre 20 e o 15, tá? Já vimos que é quem? É o 60. Então já encontrei aqui, ó. Tá? Então quando isso ocorre, né, simultaneamente, às vezes no nosso dia a dia, no corre-corre, certo? Eu falei aqui da questão do remédio, tem várias outras situações que nós podemos usar como exemplo. Bom, e o MDC? O MDC é o máximo divisor comum, ou seja, quem é o MDC entre 20 e o 15? Pessoal, tem que fazer alguma coisa? Não, eu posso usar esse mesmo processo de faturação aqui, né? Tá? Posso usar esse mesmo procedimento aqui, ó. E observar o quê? Que o maior divisor comum entre né, o 20 e o 15 é o número 5. Veja que ele divide tanto o 20 ao mesmo tempo, né, como o 15 ao mesmo tempo. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, né. Ó. Veja que ele divide os dois ao mesmo tempo e tal. O maior divisor aqui, ou seja, o máximo divisor comum, né, seria o 5. Você também aplica isso aqui no seu dia a dia constantemente. Quando há uma serragem de madeira, por exemplo, você aplica um MDC, né? As costureiras, né, quando pega aí 40 metros de panos, né, eles aplicam MDC. Às vezes precisa cortar em pedaços todos iguais, né? Então, ela pode cortar, né, 5 pedaços de 8 metros ou 8 pedaços de 5 metros, tá? Isso chama-se MDC. Bom, gente, fica aí minha dica, tá? Espero ter contribuído com vocês nessa aula.